tá bom? Não, tá de boa pra mim. Tranquilo? Tranquilo. Eu tô começando a live aqui, falar um pouquinho com o pessoal sobre essa viagem a Israel. Dando uma boa noite pra vocês. Estou usando aqui uma lanterna para dar um suporte. Antes que qualquer retardado mental já venha falar alguma coisa, eu não tô dirigindo, tá? E o meu carro também não é de mão inglesa. Mas vamos lá, pessoal. Acabamos de retornar de Israel. Viemos aqui dar uma palavra, reportar a viagem ao presidente Jair Bolsonaro. Meu principal conselho para vocês é que vocês, fala Wesley, é que vocês assistam amanhã a live do presidente, compartilhem ao máximo, tá? Nessa live vai estar pelo menos um dos experts do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Marcelo Morales. Ele vai explicar tecnicamente todas as questões de vacina. Você sabia que o Brasil está desenvolvendo 3 vacinas? Então são 15 projetos. Desses 15 projetos, 3 já estão bem encaminhados. Um deles até já mandou os protocolos todos para a Anvisa, para início dos testes. Tem a fase 1, que é o teste em animais. A fase 2 é um teste no grupo pequeno de seres humanos. E a fase 3 é o teste em alguns poucos milhares, né, de seres humanos. E certificada a segurança e eficiência, aí a Anvisa autoriza para você passar para o resto, né, da sociedade. A vacina brasileira ela ainda está em desenvolvimento, tá? Não é algo para agora, nesse momento, mas é muito interessante que pelo menos esses 3 testes avançados da vacina brasileira, uma delas por spray, e ela quando você coloca o spray, ela te imuniza em toda a sua via aérea, ou seja, não tem nem a possibilidade de você estar com Covid, espirrar e passar para os outros. Digo você que foi vacinado, você vai estar imunizado do Covid, mas ainda assim ele pode ficar aqui nas suas vias nasais, você espirrar e passar para os outros. Essa primeira vacina, ela acaba com esse problema. A segunda, em desenvolvimento, ela serve tanto para o Covid quanto para a influenza, 2 em 1. E a terceira, ela ativa, ela vai direto no seu sistema imunológico. Então não tem a necessidade do seu corpo produzir os anticorpos para daí você estar vacinado. Então assim, o Brasil está produzindo tecnologia nessa área, nós temos pesquisadores, e isso daí é importante por quê? Primeiro, porque vocês já viram, né? Essa pandemia não será ela está tendo variantes, né, mutações do vírus. Então é importante a gente dominar essa tecnologia para poder modular, para ter uma vacina aqui brasileira. Surgiu uma cepa nova, opa, calma aí, vamos dar uma mexidinha aqui e procurar aqui a solução para essa nova cepa. Além disso, coloca o Brasil em um outro patamar internacional, né? Ao invés de nós irmos para outros países, muito provavelmente os outros países que virão até nós. Pode ser inaugurado uma vacina que não precise mais de insumos de outros países. Enfim, os benefícios são inúmeros, o Brasil só tem a ganhar. E os israelenses, eles gostaram muito disso. E para além disso, né, nós somos um país aqui gigantesco. Em números proporcionais, parece pouco, né, que a gente está em torno dos 4, 5 ou 6% da população imunizada, mas em números absolutos isso é muito alto, né? É mais do que, por exemplo, o Reino Unido. E todo mundo está correndo atrás de insumos para a produção da vacina. A gente fez uma escala, retornando aqui para o Brasil, na Argélia, um país no norte da África, litoral do mar Mediterrâneo. E lá, por exemplo, eles só têm vacina quando resolvem fazer doações. Então fizeram umas doações de uma leva lá de 100 mil vacinas da China, depois acabou. Não tem mais o que fazer, agora está esperando alguém produzir mais para mandar para eles, né? O presidente Bolsonaro hoje conversou com o laboratório Pfizer e vai trazer para o Brasil a vacina também da Pfizer. Falam que ela é mais eficaz, que ela tem uma janela de atuação maior do que as outras vacinas que estão no mercado. Então ela pode servir não só, talvez, aí para a cepa de Manaus, que é o que tem se falado, mas também para outras variantes dela que venham a ocorrer. E eu também postei recentemente, só para lembrar as pessoas, né, que em junho o governo Bolsonaro já estava em negociações com a vacina de Oxford, que não estava feita. Mas você tem que investir no começo, gente. Não adianta, depois que está a invenção feita, aí está o mundo inteiro correndo atrás da vacina, o mundo inteiro correndo atrás dos insumos, aí já era.
Isso que a gente foi fazer em Israel é a semelhança do que ocorreu com a vacina de Oxford, é chegar primeiro, chegar no começo, né? Nós ali estávamos saindo de Israel, estava chegando outro país, uma delegação da República Tcheca. Já procurou Israel, não somente a Grécia, mas também a Dinamarca, o Chipre e alguns outros países, acho que a Áustria também. Então, onde há tecnologia, o mundo inteiro está proativamente se deslocando. Eu acho uma pena, né? Essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, máscara, tá sem máscara, tá com máscara. Enfia no rabo, gente. Porra, a gente tá lá trabalhando, ralando, vocês sabem o que é. Pegar aqui, e voou, foi para Israel. Chegamos em Israel, 5 horas a mais do que no Brasil, voo de 3 escalas. Chega lá, você nem toma banho, às vezes vai direto para os compromissos. Fala com o chanceler, fala com o laboratório, fala com outro. Se reúne com o pessoal de pesquisa também aeroespacial. Tem outras questões acontecendo, se encontra com o Premier. Pô, a gente sem o nosso presidente, encontrando a maior autoridade no país anfitrião. Olha que relação boa que a gente está tendo. Nos tempos de Dilma, isso nem ocorreria, gente. Se o presidente fosse o Lula, isso jamais ocorreria. Porque os caras aqui, por razões ideológicas, né? E a imprensa nesse tempo não falava isso, mas por razões ideológicas, não aceitaram as credenciais do embaixador indicado por Israel, Dani Dayan. Porque ele morava em um território que a Dilma achava que deveria ser da Palestina e não de Israel. E depois falam que o problema, né, são os filhos, ou o problema é o presidente que intervém, né? Olha que absurdo, nos seus próprios ministérios. Enfim, tudo um jogo de narrativa, como vocês estão vendo. Então meu conselho para vocês, amanhã assistam a live do presidente, ela vai ser muito importante, tá? Além do Benjamin Netanyahu, encontrei com o filho dele também, uma pessoa de destaque na sociedade, conservadora. Tive um bate-papo sensacional com o presidente do Congresso de Israel, Knesset, né? O Yariv Lavin, que esteve presente quando eu assinei junto com o presidente da Credem de Israel um acordo, né, inédito. Tivemos essa proatividade que agora vai permitir, dentre outras coisas, que nós possamos consultar e pedir, né, ao Knesset documentos oficiais sobre qualquer coisa que esteja ocorrendo ali na região. Então a gente não vai saber mais alimentar daquela mídia fake news. Então a gente vai trabalhando, vai abrindo portas, né? Poderia estar na minha zona de conforto, muito mais tranquilo, mas eu acho que vale a pena. Tudo dando certo. O Irilov está em fase de desenvolvimento ainda do spray nasal, o Exo CD24, ainda vai um tempo de teste, mas já demonstramos interesse, firmamos cooperação. Então o Brasil está na vanguarda. Tudo que há de melhor em Israel a gente quer trazer para cá. E Israel quer somar esforços com os nossos cientistas, que também estão fazendo um belo trabalho. Agora eu sei, o bombardeio aí de notícias negativas na imprensa, número de mortes, nova onda, etc., deixa as pessoas em pânico. As pessoas querem uma resposta para ontem. A gente está fazendo o nosso melhor. Está trazendo aí a 3ª vacina para cá, desenvolvendo a nossa própria vacina. Acreditamos que a prevenção é o melhor remédio, tá? Mas não nos furtamos de procurar outras alternativas, antivirais, remédios off-label, né? E assim por diante, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. Governador de São Paulo, tal. Governador de São Paulo, gente, tá aí, né? Ele pagou, muito provavelmente ele pagou para Isto É, ou Quanto É. Saiu aquela, se lembra daquela matéria na capa, sensacional, né? Nasce o anti-Lula. Porra. O cara acha que o mundo é essa fantasia que esses caras desenham. Nunca foi na padaria comprar um pão, deve nem saber quanto é que é o preço do pãozinho francês. Nunca saiu de casa para ir no mercado fazer compra. Um cara desse quer cagar regra nos outros, dizer o que é essencial ou não no mercado. Tá aí o colega dele do PSDB, o Eduardo Leite, infelizmente, tá? Que é um governador que eu considero até inteligente, sempre tive uma boa relação com ele, mas deu para criticar o presidente também, e agora deu para dizer o que é ou não essencial para você comprar. Eu acho que não tem mais tirando do que isso, só se o cara tirar a comida da tua mesa. É o que está faltando. Graças a Deus o povo está acordando. Postei também recentemente agora uma manifestação lá no Palácio Piratininga, confere? Piratini, que é a sede do governo estadual do Rio Grande do Sul. E isso daí eu acho que dá efeito, né? Aqui em Brasília, quando o governador Ibanez ele decretou um lockdown,
Seria um lockdown muito mais restrito. Eu acho que segunda-feira agora retorna a academia e alguns outros serviços. Mas é porque lockdown não funciona em lugar nenhum no mundo, gente. A gente fala isso, como a gente vive uma guerra de narrativas, uma politização da pandemia, falam que a gente é negacionista. Porra, ora bolas. Como é que pode, cara? É que a gente não tem o mesmo baixo nível que esses caras. A gente preza, né? Seria assim, eu estaria mal com a minha consciência se eu descesse o nível para ficar chamando os outros desses argumentos. Agora, alguma coisa tem que ser feita, com certeza. A população não pode ser decretada a morte trancada dentro de casa. Ou será que todo mundo tem a dispensa de casa igual a do governador João Dória? Ou vocês acham que o governador está comendo menos? Você imagina só a situação, né? Queimou o chuveiro na casa do governador Eduardo Leite. Você acha que ele vai no mercado comprar e vai descobrir que o chuveiro é um item não essencial e vai ter que tomar banho frio no inverno porto-alegrense? Você acha que isso vai acontecer mesmo? Porra, é a mesma situação da Venezuela, cara. Níveis diferentes, tá? Níveis diferentes, mas é o mesmo que ocorre nessa Venezuela. Um ditador que não se sensibiliza com a situação da população e ele segue vivendo muito bem, obrigado. Maduro tá gordo. Ou você acha que o Maduro emagreceu alguma coisa? Agora a população dele tá passando fome. Todo abuso de poder dá problema, mais cedo ou mais tarde. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Se a Secretaria de Saúde, se o Ministério de Saúde, os governos estaduais, os prefeitos, se eles conseguem trabalhar adotando protocolos, algumas medidas de segurança, por que nós também não podemos? O cara abre o shopping, fecha restaurante, não tem sentido nenhum nesse tipo de comportamento. Parece até, sabe o que? A conduta de governador que não tem coragem de pensar e tomar as atitudes de acordo com a lógica, de acordo com a ciência que eles tanto falam. O cara se sente pressionado a fazer alguma coisa, o que ele faz? Lockdown. Foda-se. Fazer alguma coisa aqui, faz lockdown, fecha a porra toda. Não vai dar certo. Graças ao governo federal, que com verba abasteceu o cofre dos estados e dos municípios, a gente não está numa situação pior. Graças ao auxílio emergencial, graças ao Pronamp, graças à Lei Aldir Blanc para o setor de cultura, que é diferente da Lei Rouanet, que vai para artista consagrado. E ainda assim, a Lei Rouanet, tá, gente? Tá essa briga toda, porque faz muita falta para a esquerda. Esses artistas aí vão ter que trabalhar, vão ter que ralar para conseguir se sustentar. Acabou esse negócio de dinheiro do contribuinte indo para áreas não essenciais. O cobertor é curto. O dinheiro do contribuinte tem que ir para saúde, educação, segurança. Todo respeito. Adoro cinema. Faz um tempasso que eu não vou, mas adoro ver filme em casa. E dessa maneira é que eles têm que sustentar, igual a todo mundo, gente. Se você tem uma padaria e não vende pão, o que acontece? Não fecha? Fecha. Você tem que agradar o cliente, tem que agradar o consumidor. E é por aí. A Secretaria de Cultura, ela aprova um pouco mais do que 100 solicitações por mês desse pessoal da área de cultura. Que tem muita gente que merece, tá? Agora, quem merece é para dar aquele empurrãozinho inicial. É pro cara que toca violão de bar em bar. É o cara que está começando agora uma peça teatral. Não é para artista consagrado. O PT, ele sempre pegava um bom motivo, um bom pano de fundo e revertia para eleitoral. Lei Rouanet era para calar a boca. Ou vocês acham que algum cantor famoso vai gritar no show fora Lula, fora Dilma? O cara vai gritar fora Bolsonaro, porra. Fala como... Tranquilo? Como é que tá? Valeu. Vocês acham que o Bolsa Família é quase que o projeto lá do Friedman, né, de imposto negativo? O cara que está comendo calango lá no Nordeste, ele tem que receber uma ajuda dessa. Agora, o que faziam? Davam Bolsa Família para gente que tem carro próprio estacionado na garagem. Justamente para o cara se acostumar e não votar em outro. Porque na época eleitoral, o que acontecia? Acontecia o terrorismo. Olha, se votar no outro, você vai perder o seu Bolsa Família. E o governo Bolsonaro tem colocado tudo, tentado colocar, né, se o Maia não deixasse caducar as medidas provisórias, colocar isso na lei para tirar isso dessa discussão eleitoreira. Para chegar na época da eleição, alguém chegar querendo mentir para você, né? Olha, se não votar no Bolsonaro, você vai perder o Bolsa Família. Negativo, já está na lei. Com ou sem Bolsonaro, vai continuar lá o Bolsa Família, o 13º do Bolsa Família, enfim. Pessoal, é isso. Estou chegando em casa, agradeço a todos vocês.
Finalizo aqui falando que ocorreu um acordo nessa PEC que está em votação agora para retirar todo mundo da área de segurança, não só os militares, mas também Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E é isso daí, é uma boa notícia que a gente tem. E fica esperto, tá? Você aí, retardado mental, que fica falando, o problema são os filhos. Cadê o Queiroz? Pagou apartamento, 50 mil reais em dinheiro. Seu animal, larga de ser um peão nesse tabuleiro de xadrez chamado política e começa a pensar um pouquinho, ver o perigo que está por vir aí e ver como é que o sistema trabalha, porque não dá ponto sem nó não, beleza? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e não consumam cachaça em excesso, igual a uns e outros aí.